Meus irmãos, boa noite, graça e paz do nosso Senhor. Amém. É com muita alegria poder retornar a essa igreja. Tenho bastante amigos aqui, pessoas que considero bastante. Louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos. Foi dado um tema: como levar meu próximo para Cristo. Como base da minha introdução, eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em João capítulo 1. E quem já abriu, você vai abrir agora em 1 Tessalonicenses capítulo 2. Como parte introdutória, eu quero falar um pouquinho do início desse quarto evangelho. O capítulo 1, amados, do Evangelho de João é algo fantástico. Nós estamos fazendo uma exposição de João na escola bíblica, na igreja, e uma das coisas que eu tenho aprendido é entender que o máximo que eu já li da palavra de Deus, eu conheço do Evangelho de João, ainda assim tenho muito a conhecer. Me surpreendo sempre que eu abro esse tratado teológico aqui do quarto Evangelho, onde trata a humanidade, a divindade de Jesus. Mas a partir do versículo 32, depois que João tem a experiência, João o batizador, não é o João apóstolo, ele tem a experiência que é contada por João o apóstolo aqui, daquilo que ele viu. Ele declara: eu vi o Espírito Santo vir de uma forma como uma pomba sobre Jesus. Então quando ele fala eu vi, ele está falando para os seus discípulos ali, a experiência que Deus proporciona a ele, porque o próprio Senhor Jesus disse: nascido de mulher, não houve profeta como João, o precursor do Senhor Jesus. Quando a gente avança mais um pouquinho, quando de repente no outro dia, no versículo 35, João novamente viu a Jesus. E esse viu a Jesus aqui, ele estava no Jordão e viu Jesus passar. Então ele olha para os dois discípulos e diz: aquele é o Cordeiro de Deus. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É esse quem vocês devem seguir. E partindo daí, queridos, a gente observa dentro da narrativa do texto que esses dois discípulos aqui, eles andam atrás de Jesus. O original diz que eles andam e caminham atrás de Jesus. E nesse momento, Jesus diz a eles, versículo 35: no dia seguinte, estava João outra vez na companhia dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Ele já tinha falado isso no versículo 29. Os dois discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que os seguiam, disse-lhes: que buscais? Jesus não pergunta a quem buscais. Jesus sabia que eles estavam procurando por Ele mesmo, pelo próprio Cristo. O que buscais em mim? E é interessante que a resposta do discípulo foi uma pergunta: onde moras? Mas entre a pergunta, que deveria ser uma resposta, ele, de forma muito respeitosa, ele diz Rabi, que quer dizer mestre ou professor, porque ele reconhece o senhorio ali de Jesus. E Jesus disse: eu moro logo ali. Então eles caminham até a casa de Jesus e fica até a 10ª hora, né, que no calendário judaico quer dizer 4 da tarde, mas no calendário romano ou é 10 da noite ou é 10 da manhã. Mas eles passam um bom tempo ali. E mais na frente, quando esses discípulos saem, que vai ao encontro de outros, de Cefas e Pedro, eu vi Jesus, eu sei quem é Jesus, o Messias. Ele faz uma declaração agora da pessoa de Jesus. Quem era Jesus? Observem comigo. Era André, o irmão de Simão, um dos dois, versículo 40, que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. E ele
achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem diz: achamos o quê? O Messias. Então ele faz a declaração aqui do Messias. E nos versículos posteriores, meus irmãos, aqui o texto, aqui nesse momento, não fala que eles ouviram ou que Jesus ensinou para eles. Mas lá na frente, quando eles chegam antes até Natanael, ele diz a Natanael, olha, Jesus ensinou sobre Moisés, ensinou aqui sobre a lei, ensinou sobre os sábios. Então, aqui mais uma vez, eles fazem uma declaração que ali eles foram ensinados por Jesus. Meu amado, o quarto evangelho é magnífico. Diferente dos outros 3 evangelhos, João ele faz questão de falar da divindade de Jesus, como também da humanidade de Jesus. Preste atenção nessa frase. Jesus morreu por muitos, por todos, ensinou a muitos, mas se dedicou a poucos homens. E esses poucos homens aqui, queridos, é que Jesus olha para o coração deles, não via a estética, não via o exterior deles. Jesus olha e vê o potencial, que é aquilo que o próprio Senhor Jesus ia trabalhar no coração daqueles homens. A estratégia de Jesus aqui, queridos, já estava agendada. E aqueles homens que estavam se aproximando de Jesus, reconhecendo ser ele o Messias, mais tarde lá em Atos, a gente observa que eles começaram a dar continuidade no ministério terreno, no reino de Deus, sendo expandido por toda aquela terra, por todo aquele mundo. Jesus não tinha um plano B. O plano de Jesus era discipular aqueles 12 homens. Jesus ele não tinha um plano B ou C, ele tinha um único plano: ensiná-los, olhando para frente, entendendo que o propósito da expansão do reino estava sobre aqueles homens. Queridos, entendendo esse contexto histórico, entendendo essa parte gostosa de observar nos evangelhos como Jesus ensinava e tratava e acompanhava e discipulava aqueles homens, é algo fantástico. Quero dizer algo para você que talvez você já ouviu isso, mas eu quero reafirmar. Cada um de vocês é um discipulador. Amém? Cada um de vocês é um discipulador. Cada um de vocês devem discipular pessoas, levando o seu próximo a Cristo. Meu irmão, pastor, eu passo a entender que eu não estou aqui falando de alguém que não conhece Jesus ainda. Para chegarmos lá, essa igreja ela precisa se conscientizar que discipulado é algo que está no coração de Jesus, é algo que deve ser existencial dentro de uma igreja, e é esse discipulado, queridos irmãos, que vai trazer a sustentação para cada um de nós. Com Paulo não foi diferente. Caminho de Damasco, aquele homem, amados, quando viu a Jesus, aquele homem que se prostra e reconhece quem é Jesus, Paulo fica todo agoniado para fazer a obra, e Jesus disse: ainda não é hora. Paulo fica 1 ano parado ainda, esperando o momento certo de ir para a obra. É desse homem que eu quero falar nessa noite. 1 Tessalonicenses capítulo 2. Jesus iniciou a obra do discipulado de Deus, e não muito diferente, o apóstolo Paulo, os seus discípulos compreenderam isso, ensinando, se dedicando, colocando à disposição para ensinar e procurar ajudar aqueles que estavam precisando de Jesus, aprender sobre Jesus. Vamos à leitura do texto, capítulo 2, até o versículo 12. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas apesar de maltratados, ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar
o Evangelho de Deus, em meio a muita luta, pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo, pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos não para agradarmos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disso é testemunho. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros, embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção. Todavia, não nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornaste muito amados de nós, porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia labutando, não vivemos a custo de nenhum de vós. Vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros, que credes, e sabeis ainda de que maneira, como Pai aos seus filhos, a cada um de vós, exortando-vos, consolando e admoestando, para vivermos de modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino da glória. Eu poderia começar aqui, amados, falando de trás para frente, 12 até o versículo 1. Porque o apóstolo Paulo, ele termina o seu pensamento no versículo 12 dizendo: exortamos, consolamos e admoestamos, para vivermos o quê? No modo digno do Evangelho, que vos chama para o seu reino de glória. Eis o desafio para nós nessa noite, queridos. Vivermos de modo digno desse Evangelho. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Pai, diante de mulheres, homens, crianças, jovens, estamos na presença do Senhor. Eu sei que o Senhor nos assiste, ó Deus. Muito bom olharmos a Tua Palavra e encontrarmos nela, ó Deus, o sentido real do chamado, o sentido real porque fomos, ó Deus, ensinados pelo Senhor. Esteja conosco por meio dessa reflexão, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Queridos, quando nós olhamos a carta de 1 Tessalonicenses, inclusive há uns meses atrás eu estive aqui falando para os jovens do capítulo 1, hoje eu quero falar do capítulo 2. É interessante que quando Paulo dá testemunho dessa igreja, no capítulo 1 nós encontramos vários pontos que Paulo fala daquela igreja. Ele fala que aquele povo foi eleito de Deus, amados irmãos. Lá no versículo 2 e 3, Paulo fala no versículo 3 da operosidade da fé daqueles irmãos. Paulo fala, amados, que aqueles homens, no versículo 6, tornaram-se imitadores deles, ou seja, de Paulo, de Timóteo, aqui, como também de Silas. Paulo também fala, amados irmãos, que eles, no versículo 6, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, eles viviam o Evangelho. Então, ele ainda dá testemunho que por causa do testemunho daqueles homens, aquele Evangelho, ou seja, por meio daquela igreja, foi reconhecido não somente ali, mas em toda a circunvizinhança, como também em outras cidades. Repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus. Então, Paulo aqui, queridos, ele diz: eu não tenho nada do que acrescentar na pessoa da igreja de vocês. E o capítulo 2, queridos, ele fala de um modelo. Eu não quero aqui trazer, amados, para você uma forma de viver. Eu não quero aqui trazer para você um método
Eu quero aqui trazer para você uma programação quando se fala em discipulado. Eu quero falar de um estilo de vida que foi apresentado, quando Jesus apresentou aos seus discípulos, e assim ele trabalhou na vida dele por 3 anos. Paulo, por sua vez, aqui, queridos, ele se dedica a trabalhar na vida de Timóteo, de Silas, aperfeiçoando aqueles homens para o ministério da palavra de Deus. Pastor Eudes, na sua dedicação de ensino, ele procura aqui, amados, trazer a igreja ao ensino para que possamos nos aperfeiçoar na palavra de Deus. Mas não paramos aí. Levar o próximo a Cristo, queridos irmãos, é você aí no seu lugar, no seu conforto, na sua forma de ver o cristianismo, que existe algo muito maior do que simplesmente, amados, dedicarmos algumas poucas horas durante a semana e no domingo à noite estarmos no culto à noite. É muito mais do que isso. Quando nós olhamos a vida desses homens aqui, amados, Paulo, Silas e Timóteo, que se tornaram modelo e aprenderam a liderar pessoas, e eles não agradavam pessoas, mas eles influenciavam e eles influenciaram pessoas a discernirem os alvos de Deus e essas pessoas como eles deveriam vivenciar de forma qualitativa. Era isso que Paulo tinha em mente, amados. Não era exaltar o povo. Ele não era um pastor de culto aqui, apenas ensinando a palavra de Deus, não. Paulo se dedicava, amados, ao ensino da palavra, e esse ensino era um estilo de vida que ele apresentava, que era como viver para Cristo, andar nos passos de Cristo. E a primeira coisa que Paulo apresenta no versículo 1 é que essa liderança, esse povo, esses homens, eles estavam ensinando e esses homens eram frutíferos. Versículo 1, ele diz: porque vós, irmãos, sabeis, ou seja, vocês são testemunhas, que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Ao contrário disso, se tornou frutífero. Os irmãos de Tessalônica, amados, vivenciando de forma intensa a fé, vivenciando de forma intensa o amor, vivenciando de forma intensa a esperança, porque essa é a trilogia do apóstolo Paulo no versículo 3, quando ele diz: pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Essa trilogia, Paulo ensina ela tanto em Colossenses, como em Filipenses, como também aqui. O amor, amados, como também essas 3 coisas, a fé, o amor e a esperança. Tinham consciência de que eles mesmos eram a prova viva, cabal e incontestável de que o ministério de Paulo, Silas e Timóteo foi extraordinariamente frutífero. Deus ali, amados, plantou no coração daqueles homens um avivamento verdadeiro. Capítulo 1, Paulo fala isso. A operosidade da fé daqueles homens. A palavra de Deus que se estendeu aos outros lugares. Aqueles homens estavam realmente assumindo a responsabilidade como eleitos de Deus. Deus plantou, amados, você com um propósito claro. Deus plantou em você como um propósito definido e um objetivo claro: frutificar de forma permanente, ganhando pessoas para Ele. João capítulo 15, versículo 16 diz o quê? Não fosse vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça. Todos nós somos discipuladores. Todos nós precisamos assumir um papel de instrumento de Deus para frutificar nesse lugar onde Deus colocou você. Você não frutifica somente, amados irmãos, lá no seu trabalho, não.
Você frutifica na faculdade, você frutifica, amados irmãos, na sua casa, mas você frutifica também dentro da igreja, auxiliando aqueles que estão fracos na fé. E era isso que Paulo designava esses homens a ajudar aqueles que estavam fragilizados na fé. Segunda coisa, amados, a ousadia de Paulo, versículo 2. Mas, apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Ousadia, queridos, na mente do apóstolo Paulo, não era aqui covardia, medo. Ele não deixava que essas coisas se agigantassem diante deles. Quando eu olho a palavra de Deus, Paulo, Silas e Timóteo foram profundamente perseguidos em Filipos, como o texto fala, maltratados, ultrajados. Contudo, amados, não viram nesta oposição ferrenha uma razão para desistirem do propósito missionário estabelecido por Deus. Muito pelo contrário. Quando nós olhamos a palavra de Deus, queridos, eles seguiram para Tessalônica, cumpriram a agenda divina com ousadia e confiança de que Deus que os convocara era o Deus que controlava essa segunda viagem missionária também. Queridos, Deus chama você hoje para ser ousado. E isso não significa ser chato, isso não significa ser inconveniente, isso não significa ser desagregador, isso não significa que você deve ser um acusador, isso não significa que você é melhor do que ninguém. Muito pelo contrário, a ousadia é resultado de uma confiança em Deus direcionado pela evangelização. O que Jesus viu nos discípulos, amados, que pudesse atrair o olhar dele? Nada. Jesus olhou o potencial que eles poderiam desenvolver. Jesus olha para a sua igreja e vê que esse potencial é existencial, amados. Existe. Não somos ignorantes em face daquilo que está proposto diante de nós, diante da igreja. Não somos, amados, pessoas ímpias que estão ali fora sem saber qual é o resultado de uma confiança fiel a Deus. Você sabe disso. Por isso que a ousadia aqui faz parte de um pacote que é estabelecido dentro daquilo que nós chamamos de chamado de Deus para a sua igreja. Essa semana eu fui pregar no Senai. Tem um grupo de irmãos que se reúnem no horário de almoço para um grupo de oração e evangelização. Um irmão da igreja que trabalha, pastor, o senhor pode ir na quarta-feira? Eu falei, posso. Meus irmãos, eu me surpreendi. Tinha na faixa de uns 30 pessoas. O grupo começou há 2 anos apenas com 3 irmãos que tocaram, sentiram no coração de evangelizar os alunos. O diácono da igreja, uma das pessoas que eu discipulei, ele disse, pastor, tem 3 pessoas que estão aqui presentes no auditório que se declaravam a Deus. Hoje já oram, já cantam, já estão indo bem à igreja. Ousadia. Paulo aqui, queridos, ele procurou mostrar isso. Olha, nós seremos perseguidos. E você sabe disso. Jesus aqui, quando te chama, ele nunca promete a você que ao tomar uma posição firme, seguir a Jesus, ele nunca prometeu ausência de problemas. Ele nunca disse que você está isento de dificuldades. Mas ele prometeu que no mundo nós teríamos aflições, mas ele estaria conosco até a consumação do século. Então, amados, a igreja de hoje, ela não precisa ser somente ousada, ela precisa também de uma revitalização, rever conceitos, rever valores. Discipulado não deve de forma alguma entrar numa programação da igreja, deve ser algo que deve ser desenvolvido na vida de cada um dos irmãos, porque assim somos aprovados por Deus. Diz o versículo 3 ao versículo 6:
Diz: pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo, pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto do quê? De nos confiar a Ele o Evangelho. Assim falamos, não para agradarmos a homens, e sim a Deus que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disso é testemunha. Deus não aprova somente, mas era testemunha da fidelidade daqueles irmãos. Irmãos, e aqui eu quero trazer 5 coisas para você, para sermos aprovados por Deus. O texto fala que essa equipe missionária aqui, amados de Paulo, tinha a aprovação dos Tessalonicenses. O texto disso nos fala: vocês sabem que eu não estive entre vós para bajular, e sim para ensinar a palavra de Deus. 5 coisas. Primeiro, queridos, de forma sincera, pura, honesta, confrontadora e uma motivação sadia. Que maravilha! Versículo 3: nossa exortação não procede de engano. Eles entregavam a palavra de Deus e não a sua própria palavra. A transparência deles não era a transparência de um homem ético, mas era a transparência de um homem que estava encarregado, de homens que estavam encarregados de falar a palavra de Deus como ela deve ser falada. Segunda coisa, queridos, pura. Versículo 3 ainda: nem de impureza. Eles entregaram a mensagem de Deus com as motivações de Deus. O propósito de Deus para nós como igreja, seja congregacional, seja presbiteriana, seja Assembleia de Deus, seja uma igreja genuinamente que confessa Jesus como o único e suficiente Salvador, o propósito dela não deve ser outro, queridos, de barganha, deve ser sim da mensagem revelada que está nas nossas mãos. Terceira coisa: nem se baseia em dolo, ou seja, eles eram honestos não somente com eles, mas com aquela comunidade. O dolo aqui, amados, é colocar a isca no anzol. Eles não usavam de armadilhas humanas para levarem as pessoas a uma aceitação da palavra. Não quero nem entrar nesse detalhe aqui, queridos, porque eu confesso que eu fico envergonhado de ver na televisão, nos rádios, a forma como o Evangelho tem sido falado. Eu fico com vergonha de dizer visualmente, de repente, quando alguém, você entra numa igreja e ali eles usam de métodos humanos, centralizados no homem, para levar a mensagem que eles se dizem em Jesus. Pragmatismo religioso é algo, amado, que tem entrado dentro das igrejas e feito um estrago muito grande. Pessoas veem algo que está dando certo, não, na minha igreja também vai dar certo. Você não olha ali se aquilo realmente é algo vindo da parte de Deus por meio da palavra de Deus. Quarta coisa, queridos, eles entregavam a palavra de forma confrontadora. Versículo 4, a parte B e a parte A do versículo 5, falamos não para agradarmos a homens, e sim a Deus que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação. Bajulação é adular para ganhar alguma coisa, lisonjear para alcançar lucro. Eles não apresentavam mensagem açucarada, eles não apresentavam a mensagem para saciar ou massagear o ego daqueles irmãos. Eles ensinavam a palavra para que eles fossem confrontados, conforme está, amados irmãos, no versículo 12, quando Paulo entendeu: para viverdes de modo digno de Deus. Por isso que a mensagem de Paulo era
muito transparente, porque ele tinha uma mente sadia, ele tinha uma mente tranquila, que aquilo que ele fazia era voltado segundo a mensagem do Evangelho. Ele diz: nada me propus saber entre vós a não ser pregar Cristo. E eu fico pensando, amados, Paulo falando de Cristo, Paulo vivenciando Cristo, Paulo tentando andar nas pisadas de Cristo, Paulo mostrando que Cristo deve ser a glória, a centralidade do culto, a centralidade da sua vida, a centralidade da sua família, a centralidade da palavra que sai dos seus lábios, queridos. Por último, Paulo, amados, ele mostrava Silas e Timóteo uma motivação sadia. Parte B do versículo 5, versículo 6. Nem de intuitos gananciosos jamais andamos buscando glória de homens. Gananciosos é alguém que exclui outras pessoas daquilo que lhes pertence. Não via, amados, no ministério um caminho de enriquecimento, de autopromoção. Ele fala: nós somos ultrajados, nós sofremos. Se nós formos falar um pouco da história de Paulo aqui, queridos, lá em 2 Coríntios, ele mostra, ele dá testemunho, não para dizer como um coitadinho, mas para falar do que ele passou para levar a mensagem do Evangelho. Por último, amados, versículo 7 ao versículo 12, Paulo mostra um carinho especial com aquele povo. Versículo 7 diz: embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir a vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos em oferecer-vos não somente o Evangelho. Ele usa a palavra Evangelho de Deus aqui, amado, de várias vezes. O Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. E por isso que vos tornastes muitos amados de vós, porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia labutando, para não vivermos a custo de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. Vós que credes. Vou dizer o que o apóstolo Paulo, amados, fala na sua carta aos Coríntios. O Evangelho tem cheiro de vida para uns e o Evangelho também tem cheiro de morte para outros. Enquanto eu prego, uns creem, outros não. Jesus foi assim. Ele pregava, ele curava, ele fazia milagres. Uns criam e outros não. Aqui não é diferente. E por isso, queridos, que nós devemos olhar para essa multidão que está aqui nessa noite, e os faltosos também, e procurarmos amá-las, cuidá-las, discipulá-las. E o discipulado aqui, queridos, não é algo para o batismo, não. O discipulado é você andar junto, é caminhar junto, chorar junto, se alegrar junto. Caminhar junto é estar sempre, amado, em conexão com a outra pessoa. Vós e Deus sois testemunhos do modo, porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos com relação a vós. Procedemos, estavam andando juntos ali, queridos irmãos. A palavra de Deus nos ensina um amor traduzido no oferecimento do Evangelho. Quando nós falamos do Evangelho, nós estamos falando daquilo que Cristo proporciona, de uma comunhão verdadeira entre você e o seu próximo. Irmãos, quando eu digo que não é uma programação, não é um método, quando eu digo, queridos, que isso daqui chama-se estilo de vida, porque não é algo imposto sobre eles. Você cuida de outros pelo seu crescimento. Você ama outros porque Cristo te amou primeiro. Você está próximo de ajudar, para ajudar outros, queridos irmãos, porque hoje eu faço,
amados, não pensando no meu galardão somente amanhã, mas eu faço porque eu olho para dentro de mim e vejo a transformação de Deus. Como é que eu posso concluir isso aqui? Jesus, quando chama os discípulos, voltando lá em João, por uma única vez eles se aproximaram de Jesus e ali ficaram até a crucificação, andando, vendo, assistindo. Basta o discípulo ser igual ao Mestre. A minha tristeza é que hoje, amados, a desconfiança, o egocentrismo, o orgulho, tem sido coisas que vão desaparecendo dentro da igreja. Os desigrejados que vão de igreja em igreja em igreja sem criar raízes. Pessoas que assumem uma postura de eu não quero me relacionar com ninguém, já tenho problemas demais, minha vida já é um caos. Começam a perguntar se essas pessoas foram salvas de fato. A postura da igreja, amados, não é essa. Como é que nós vamos assistir a comunidade se a comunidade não assiste eu e você com bons olhos? Como é que você vai assistir a sua casa, onde tem pessoas que não são crentes, se elas não conseguem enxergar em você um crente verdadeiro? Como é que eu vou no meu trabalho falar que sou cristão e olha que tem uma porcentagem muito grande de anonimatos, de crentes que vivem no anonimato dentro dos seus trabalhos? Às vezes você se comporta como um ateu dentro do seu trabalho. Jovens, adolescentes, adultos, nem eu, nem você somos diferentes uns dos outros. Deus quer te usar como você. Deus quer usar você como instrumento nas mãos dele para levar o próximo a Cristo. Porque eu entendo que você bem, você vai ajudar outros a ficar bem. Sendo assim, amados, quando nós sairmos daqui para fora, que a igreja, ela de fato ela existe para os de fora, não para os de dentro, eu passo a entender que estamos e passamos a estar capacitados, equipados, certos, e a fé, o amor e a esperança faz parte de um ciclo que chama-se comunhão entre eu e você. Amém? Essa trilogia não deve ficar longe dos nossos olhares. Fé, amor e esperança são três coisas que o apóstolo Paulo mostra aqui àqueles irmãos. O cuidado para com eles. Feche seus olhos. Pai, hoje é um culto de missões. O grande problema, Deus, é que fazemos missões uma vez por mês. Contribuímos para missões uma vez a cada programação de missões. Esquecemos que somos missionários, Senhor. Somos imitadores do Senhor. A palavra do Senhor nos traz isso, Deus, como garantia, porque fomos chamados. Deus, e o chamado do Senhor é irresistível, Deus. O chamado do Senhor, ele é verdadeiro. E se isso não tem acontecido em nossas vidas, ó Deus, que nessa noite o Senhor converta o nosso coração, ó Deus, incline o nosso coração a Ti, ó Pai. Nos ensina, ó Deus amado, a olharmos para o próximo, ó Deus. Nos ensina a ajudar o próximo, a orar com o próximo, a ler a Bíblia com o próximo, ó Deus. Nos ajuda a sermos instrumentos bíblicos nesse lugar, porque assim, ó Deus, iremos nos tornar uma igreja em potencial para falar, ó Deus, aqueles que precisam ouvir o Evangelho. Mas infelizmente, ó Deus, a igreja ainda não tem uma voz que consegue ecoar do portão para fora.
Somos crentes, ó Deus, que têm se tornado duvidosos aos olhos de muitos, pela honestidade que não existe muitas vezes, pela falta de testemunhos, pela falta de, ó Deus, pelas palavras torpes que saem da nossa boca, pela mentira, pela fofoca, por tantos outros pecados, ó Deus, que estão dentro de nós e que precisam morrer. Essa é a natureza. Pai querido, em nome de Jesus, que nessa noite possamos sentir o desejo, o anseio de ser como aqueles homens, ó Deus, que ouviram o Senhor, andaram com o Senhor, aprenderam do Senhor e confiaram no Senhor. Sejamos essa igreja, Deus, para a glória, para o louvor do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.